السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de tafsir, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, continuar com o capítulo que havíamos iniciado na aula passada. Falo do Suratun Naba, o primeiro capítulo do Juz 30. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna yawma al-fasli kana miqata. Certamente o dia da decisão tem um tempo marcado. O dia da decisão, o dia da distinção. Al-Fasl pode ser usado como decisão, como distinção. Distinção entre crente e descrente, justo e injusto, obediente e desobediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Kana miqata, tem um tempo marcado. Inna yawm al-fasl miqatuhum ajma'in, conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse noutro versículo. Yawm al-fasl, juízo final. Ninguém sabe quando será o dia exato. O que consta no hadith apenas é que será numa sexta-feira, que terá lugar numa sexta-feira. O fim do mundo e dia do juízo final são a mesma coisa? Fim do mundo e dia do juízo final, estamos a falar da mesma coisa ou são coisas diferentes? Ou são dias diferentes? São dias diferentes. Como? Como é que nós classificamos como diferente? É a trombeta, o som da trombeta. O primeiro som será para destruir tudo, seres humanos, toda a terra. Este é o fim do mundo. O segundo, que é para ressuscitar e julgar. Portanto, tratam-se de dois dias diferentes. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala refere-se ao segundo. Inna yawm al-fasli kana miqata, o dia da decisão, o dia do juízo, do julgamento. Yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja, o dia em que a trombeta for soada, então vireis em multidão. Vireis em multidão. Cada um sairá da sua sepultura e terá que direcionar-se para um local. Todas as criaturas, desde Adam alayhi salatu wassalam até a última criatura, todos direcionados a um único lugar ou local. É aqui onde cada um estará nu. E a Aisha radiyallahu anha ficou preocupada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a situação é muito mais grave. Ninguém terá tempo de olhar para a nudez do outro. Então vireis em multidão até Allah subhanahu wa ta'ala. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, e se abrirá o céu, então haverá portas. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, esse céu
fender-se-á, haverá já brechas. Hoje, quando nós olhamos para o céu, não há nenhuma brecha. Haverá brecha, fendas. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. E as montanhas serão colocadas em movimento e serão como miragem, conforme diz no outro versículo, que a montanha movimentará como o algodão num dia de vento. Num dia de vento será este o movimento da montanha. Inna jahannama kanat mirsada. Certamente o inferno é um local de emboscada. Mirsada, quando dizes para alguém inna laka bil mirsad, é quando você diz para alguém que, olha, eu estou de olho em si, você não terá escapatória. Quando você diz para um inimigo ou alguém que está a dever dinheiro, portanto, inna jahannama kanat mirsada, é um local de emboscada, não há como escapar. Se você entrou, não há esperança de escapar, terá que arcar com as suas consequências. A propósito, no inferno só há quentura. No inferno só há quentura. Existe também um frio exagerado. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo: certamente o inferno é um local de emboscada, litaghina ma'aba, um lugar de retorno para os rebeldes. Labithina fiha ahqaba, que permanecerão por tempo interminável. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala refere-se aos descrentes, que permanecerão no inferno por um período eterno, interminável. Quanto aos crentes, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que um dia sairão do inferno. Uns permanecerão mais que os outros, mas o retorno do crente, o retorno final do crente é sempre o paraíso. É sempre o paraíso, o Jannah, prometido por Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Allah aqui descreve o inferno, que não sentirão nenhuma frescura e nem terão bebida alguma. Não haverá frescura no inferno e não terão bebida alguma. Illa hamiman wa ghassaqa, senão água fervente e excrementos. Água fervente. Imagina cada um de nós, vamos imaginar, beber água fervida. Nós, quando pensamos cá na terra, sentimos um arrepio, mas é necessário saber que é uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos não provar cá, mas se não seguirmos os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, então teremos essas consequências. Excrementos. Outros sábios dizem que a pele já queimada, a pessoa comerá a sua própria pele queimada, aquela que está a sair do seu corpo. Jaza'an wifaqa, uma retribuição bem proporcionada às suas ações. Jaza'an wifaqa. Da mesma forma que no Jannah existem estágios, não estaremos todos no mesmo local. Os crentes não estarão todos no mesmo grau. O mesmo sucede no inferno. Existem graus. Porque da mesma forma que existem uns mais obedientes que os outros, existem também uns mais desobedientes
que os outros. E Allah subhanahu wa ta'ala é justo. Não seria justiça se estivessem todos no mesmo local. Não seria justo. Portanto, existem graus no inferno, dependendo da sua desobediência. Até dependendo da sua descrença. Ser descrente é uma coisa, agora proibir os outros também de seguir a verdade é mais grave. E é por isso que Allah diz: "Alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adhaban fawqa al-'adhab." Aqueles que descreram e proibiram aos outros de seguir o caminho reto, aumentaremos castigo acima de castigo. Ele não só descreu, mas também proibiu as pessoas de seguir o caminho reto. Innahum kanu la yarjuna hisaba. E Allah depois cá menciona a consequência, o que lhes conduziu a agir desta forma. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Eles não esperavam por um ajuste de contas. Não esperavam por um ajuste de contas. Aqui, innahum kanu la yarjuna, não tinham a convicção de um ajuste de contas. Você até pode ser muçulmano, diz ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, diz amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Você pronuncia tudo isso, mas não tem a convicção de um ajuste de contas. Nós pronunciamos, mas falta em nós a convicção. E o que vai mudar a nossa sociedade, o que vai mudar o nosso comportamento é a convicção. É a nossa convicção. Você, quando tem convicção, tem um único comportamento em locais públicos e em locais privados. Porque o teu compromisso é com Allah subhanahu wa ta'ala. Você está convicto que, olha, eu terei de prestar contas. Nós acreditamos na morte. A convicção também tem graus. Nós acreditamos, mas a nossa convicção ainda não chegou ao auge. A partir do momento que a convicção chegar ao topo, e é por isso que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiveram o comportamento que tiveram e que hoje nós ficamos admirados. Como foi possível eles viverem daquela forma? Divorciaram-se de bens mundanos, da vida mundana. Hoje nós vemos a pessoa mais piedosa dentre nós a correr atrás do mundo de um lado para outro. E é por isso que nós vemos pessoas no masjid com um comportamento, fora do masjid com outro comportamento, porque ainda falta aquela convicção que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiveram. E esta convicção como é que virá? Aprendendo. Nós temos que ler a biografia dos nossos antepassados. O que está a faltar em nós é lermos a biografia dos nossos antepassados. E é por isso que eu estive a ler que um descrente disse, do Ocidente, que se vocês querem fazer com que os vossos filhos sejam brilhantes, então contem histórias para eles. Aquelas histórias que nós andamos a contar para dormir, para eles dormirem. Aquelas histórias, aquelas fábulas. Quem dera se nós tivéssemos um livro de histórias dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um livro breve, com uma linguagem fácil. Temos falta para os nossos filhos lerem, para contarmos para os nossos filhos. As histórias ficam no coração.
As histórias ficam no coração. E é por isso que quando falas da oratória, uma das formas de cativar o público, quando você está a fazer um sermão, qual é? Deve ser contar histórias. Pessoas gostam de histórias. A história tem um grande impacto no coração. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala contou histórias no Coran. Uma grande parte do Coran composta por histórias de Musa alayhi salam, Yusuf, Ayyub, todas essas histórias. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. É para nós extrairmos lições, porque, caros irmãos, a vida é um ciclo repetitivo. E é por isso que Allah diz: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Vai se repetindo. Aquele que vive 60, 70, 100 anos até consegue perceber, mas quando eu tinha 40 anos passamos a mesma situação. Os nossos idosos, quando nós falamos dos nossos problemas cá do Anuaril, que Allah resolva o mais rápido e que conceda a paz a todos nós, o que dizem? São problemas repetitivos. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. E quem conhece a história, então, aquele que conhece a história acaba vivendo em um momento que ele não esteve presente e colhe lições. Portanto, é muito importante lermos, dedicarmos parte do nosso tempo para lermos histórias dos nossos antepassados, companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso dará uma outra dinâmica à nossa vida. Cada um de nós olhará para os seus defeitos. Olha aqueles como eram. Não podemos ser como eles, sim, mas vamos tentar aproximar a eles. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Allah diz que esses não tinham convicção de um ajuste de contas. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. E rejeitaram veementemente os nossos sinais. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Sendo que todas as coisas nós registramos num livro. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Portanto, provai a consequência das vossas ações. Apenas aumentar-vos-emos no castigo. Esta será a palavra de Allah para os residentes do inferno. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Vocês terão que provar a consequência da desobediência, da descrença, da injustiça, da maldade. فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. E só terão castigo acima de castigo. Que Allah proteja a todos nós. Vamos dar continuidade, inshallah, na próxima ocasião. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.